Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu tenho uma palavra para compartilhar ao teu coração nessa manhã. O texto está lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, no versículo 10 apenas, que diz assim a palavra do Senhor, que havia fome naquela terra. Assim, Abraão ele foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Meu Deus, Abraão, ele tinha um propósito a seguir em Deus. Havia uma promessa, havia um chamado de Deus. E o chamado de Deus era para Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, para uma terra que ele haveria de mostrar. Havia uma promessa de Deus para esse homem, que ele se tornaria grande e a sua descendência seria numerosa na terra, que através de Abraão todas as famílias seriam benditas, seriam abençoadas na terra. Então, quando Abraão chega agora em Canaã, perto do deserto no Neguebe, o que ele vê? O que ele vê é uma terra deserta. O que ele vê é um lugar sem chuvas. Aos olhos humanos, um lugar que não era possível morar ali. Um lugar que não era possível prosperar ali. Porque havia fome naquela terra. Meu Deus, um lugar que, humanamente falando, não havia perspectiva humana de algo acontecer diferente. Então o que Abraão faz? A Bíblia diz que ele foge para o Egito. Abraão foge para o Egito. Sabe, queridos, com certeza, Abraão não ouviu os conselhos de Deus aqui. Nesse momento, não. Ele ouviu mais o conselho do medo do seu coração. Ele ouviu mais o conselho da dúvida. Ele ouviu mais o conselho da insegurança. Abraão está diante de um cenário totalmente adverso, que não condiz com a palavra e a promessa que Deus havia dado a ele. E o medo faz isso. O medo vai fazer pessoas, muitas vezes, se moverem precipitadamente, sem uma direção clara de Deus. A insegurança também, a dúvida também, uma situação também. Foi o medo aqui que levou Abraão a descer para o Egito. Foi a dúvida se Deus realmente estava naquele ambiente ou não. Foi a dúvida de saber se era mesmo aquele lugar que Deus colocou ou não. Ou se Deus tinha outro lugar. A pergunta do Espírito Santo nessa manhã, para mim e para você, nesse início de 2025, o que tem te levado a se mover? O que move a sua vida nesse tempo? O que move as suas decisões? O que move as suas atitudes? Os seus posicionamentos? Será que sejam os seus medos? Será que são as circunstâncias na sua vida? Ou talvez os erros? Ou é o propósito de Deus? Queridos, nós precisamos ter um discernimento claro a respeito do Espírito Santo de Deus, daquilo que Deus verdadeiramente está falando. Porque a partir das nossas decisões, do nosso posicionamento, vai determinar aquilo que Deus realmente vai fazer na vida do seu povo. Isso é muito sério. Porque a terra é o símbolo para nós de vivência, do propósito de Deus e de comunhão com Deus. Se algo desestabiliza você na terra, a tendência, infelizmente, é fugir. Fugir mentalmente, fugir fisicamente, fugir emocionalmente. Abraão fugiu para a terra do Egito por causa da necessidade. Abraão fugiu para o Egito por causa da fome na terra. Sabe, irmãos,
Não é o lugar que faz as pessoas. Não é o ambiente que faz as pessoas. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é quem faz o lugar. É quem muda todo o ambiente à sua volta. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é capaz de mudar todo o ambiente à sua volta. Então não existe lugar ruim. Não existe lugar ruim. Existe um lugar que Deus não quer que você esteja. Mas existe um lugar que Deus colocou você e quer que você faça a diferença. Existe esse lugar. Então permaneça no propósito. A dificuldade, muitas vezes, diante de uma circunstância, é permanecer. A dificuldade no meio de uma adversidade, muitas vezes, é ter clareza daquilo que Deus está falando. E nós precisamos tomar cuidado se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a voz do nosso coração. Abraão ouviu a voz do coração e ele fugiu. Mas nessa manhã, o Espírito Santo diz para mim e para você: permaneça. Permaneça no caminho. Persevere. Não tire os seus olhos. Não perca o foco. Não tome atitude precipitada. Não tome uma atitude segundo a vontade do teu coração. Mas faça tudo debaixo de uma direção clara de Deus e da palavra que Deus te deu. No início, na sua saída. Confia, ela é poderosa para se cumprir na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.